Olá, meus amigos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente está começando mais um episódio, né, do projeto Garimpo Sustentável, podcast que tenta desmistificar vários temas, né, que são complexos, que você não consegue pesquisar, ter várias informações. A gente tenta trazer esses temas aqui para o nosso podcast para trabalhar esses temas. Hoje eu estou aqui junto com o cofundador da Cor de Mato, né? A Cor de Mato, que é essa idealizadora e a responsável pela execução desse projeto Garimpo Sustentável, que já tem 2 anos aí de trabalho de campo, né? Em parceria com a Metamate, né? Do presidente Juliano Jorge, e com a SEDEC, do nosso secretário César Miranda, a Cor de Mato, que é presidida pelo Johnny Everson, com a cofundação do Dr. Joey, que está comigo aqui hoje. Bom dia, Joey. Como é que tá? Bom dia, Josias. Bom dia a toda a nossa audiência. Mais um podcast encaminhado pela Cor de Mato, que tem no seu ímpeto falar sobre capacitação, quebrar um pouco de paradigmas e levar para a sociedade informações importantes sobre a realidade que acontece na sociedade. E a quebra de paradigmas é porque muitas vezes alguns assuntos são jogados para baixo do tapete porque é melhor não falar do que falar. E esse projeto em especial, ele traz essa característica, né? Primeiro, falar de garimpo sustentável, mostrar para a sociedade que é possível sim trabalhar os aspectos do garimpo legal, evidentemente. Quando a gente fala de garimpo, pressupõe legalidade, respeito ao meio ambiente, respeito a todas as normas legais, para poder haver ali a extração do minério, né? Não só do ouro. A gente sempre imagina o ouro, mas todo tipo de minério. E nesse podcast em especial, a gente traz aqui grandes especialistas de uma das maiores empresas do país para falar sobre aspectos importantes que fortalecem essa ideia da sustentabilidade que é aí pregada pelo projeto Garimpo Sustentável. Então, com certeza, nos acompanhe, já siga aqui o podcast, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando as nossas informações para poder chegar até você através da sua inscrição e através do sininho. Marque o sininho para que você possa receber todas as informações, as novidades do nosso canal. É isso aí, José, está com você. Exatamente, Dr. Joey. Hoje a gente tem a grata satisfação de participar conosco aqui 2 pessoas de extrema importância, né, nessa área mineral aí, que vai tratar de um tema. Eles são de São Paulo, né, estão aqui fazendo alguns testes, conhecedores de muitas etapas dentro da mineração. Hoje a gente trata do tema placas da Goldtec. Estou aqui com o diretor Paulo Vale e o Marcos Bonagamba, né, Marcos? Exato. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos. Sejam bem-vindos aqui em Cuiabá. Sejam bem-vindos aqui no nosso podcast Garimpo Sustentável. Vamos bater um papo leve, né, de um tema complexo, principalmente tratando, né, desse tema mercúrio, né, tema de placas de captura de mercúrio, né? Eu acredito que seja isso. O conhecimento nosso é bem superficial, mas eu acredito que a gente consiga desenvolver. Sejam bem-vindos aí, pode se apresentar, o Paulo, o Marcos. Bom dia, obrigado por nos receber aqui, né? Ficamos muito felizes, já temos acompanhado um pouco do trabalho da Cor de Mato e ficamos assim muito satisfeitos em saber que há uma preocupação com relação à questão do garimpo sustentável, né? Acho que nós vamos ter oportunidade de discutir bastante isso. O garimpo, na realidade, ele é o grande polo do empreendedorismo do pequeno minerador na mineração, né? E eu acho que o que eu sinto no Mato Grosso hoje é uma vontade muito grande que essa indústria realmente se consolide e que tenha avanço. Eu vejo muitas pessoas com muita capacidade querendo fazer a coisa acontecer. Uhum. Eu acho que o garimpo, que eu chamaria pequena mineração, é o que vai estar aqui daqui a 500 anos ainda. Exato. Trabalhando, né? Então, acho que tem um potencial gigante para o Brasil.
o estado do Mato Grosso. Então, eu acho que essa desmistificação que você falou está muito ligado com isso tudo. E atinge não só o garimpo, mas atinge toda a mineração. A sociedade hoje tem uma percepção muito, não diria distorcida, mas incorreta. Exato. Sobre o que é a mineração, os benefícios que ela traz, por que ela existe. Quer dizer, todo mundo... É isso que a gente precisa fazer, né? E o trabalho que vocês estão fazendo aí é admirável, eu diria, para contribuir para essa discussão e esclarecimento da sociedade. Perfeito, é a base, né? Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Josias? Permita chamar de Marcos, né? Lógico, Seu Marcos, Marcos. Marcos, perfeito. Obrigado pela distinção. Sou Marcos Bonagamba, de formação sou cirurgião dentista, aposentei já na profissão e esse é um sonho que a gente vem desenvolvendo há mais de 30 anos, que é a tecnologia Goldtech. E voltamos agora com toda força na atividade a partir do ano passado, com a aquisição muito preciosa de um parceiro excelente, que é o Paulo Pereira, que a gente está tentando ver o que vocês estão vendo, que é o garimpo sustentável, que a gente acredita muito nessa situação desse garimpo sustentável. Com alguma organização, com alguma educação, eu acho que a gente tem condições de levantar muito, desmistificar essa situação que a gente está vivendo hoje. Só queria complementar que a gente tem, durante todo esse tempo que a gente está em campo, a gente tem tido trabalhos com sucesso e agora que a gente realmente veio a público divulgar. E escolhemos a Baixada Cuiabana, que é uma referência na mineração. De 500 anos para trás, desde os bandeirantes, e segundo Paulo, mais 500 anos vão ter para frente da mineração. Tá bom? Perfeito. Perfeito, senhor Marcos. Marcos Bonagamba, né, Marcos? Seu Marcos. Paulo, sobre essas placas Goldtech, né? Como funciona, qual o objetivo, como se originou, quais são as pessoas que compõem a equipe Goldtech aí? Fique à vontade aí para você fazer esse... Bom, explicar um pouco da tecnologia, o que é, né? A vantagem dessa tecnologia é quando a gente fala em tecnologia, a gente já imagina alguma coisa extremamente complexa, cheia de componentes eletrônicos. Robô inteligência artificial. Né? A gente pensa que vai chegar na Lua, precisa aquele... Não, tecnologia necessariamente não significa alguma coisa tão sofisticada, mas é complexa. Né? E as placas Goldtech, na realidade, elas usam uma tecnologia que a gente chama eletrodeposição, que já existe, a gente conhece até melhor como galvanoplastia, né? Desenvolvida lá atrás, nos anos de 1860, não é uma tecnologia nova, que foi desenvolvida essa tecnologia para revestir, fazer tratamento de superfícies com produtos metálicos. Na realidade é isso, todo mundo conhece a joia. Sim. Folheada a ouro, folheada a prata. Então, essa indústria surgiu, né, com essa característica da eletrodeposição. Com o desenvolvimento da indústria eletrônica, eles começaram a perceber o seguinte: cada vez mais fazerem camadas cada vez mais finas e cada vez mais controladas, ou seja, cada vez mais puras. Então, você vê, hoje a eletrodeposição qualquer equipamento eletrônico. Você coloca um fio, praticamente um filme metálico em cima daquilo. Então, você reduziu a quantidade de material, você não está falando mais. E um futuro da eletrodeposição, que a gente fala muito hoje, e fica até meio... Ninguém entende muito bem, que é a nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? Nada mais é do que você chegar a 10 mil vezes menor do que um fio de cabelo colocando uma superfície ali. Naquela outra superfície. Então, você cria supercondutores, isso permitiu a miniaturização dos nossos laptops. Então, a gente não precisa mais de um fio de cobre dessa largura, você usa um fio 10 mil vezes menor que um fio de cabelo para ter a mesma propriedade. E, com isso, foi se desenvolvendo outras propriedades que não se conhecia. Né? Nós já estamos chegando a um nível quântico. Ou seja, você já está chegando a nível do átomo. Todo mundo fala hoje sobre o grafite, sobre... Você está desenvolvendo os novos materiais. Então, esse é o avanço da tecnologia. E a placa Goldtech, ela surgiu 30 anos atrás, exatamente por o aprimoramento, surgiu dentro do ambiente acadêmico.
Sempre essas inovações acontecem dentro dos ambientes acadêmicos. Fruto de né? estudos, né? E depois alguém acaba desenvolvendo alguma aplicação Para o mercado. Para o mercado. E não foi diferente nesse caso. Né? Se desenvolveu essa placa, uma liga metálica, onde a gente usa várias superfícies metálicas que conferem a ela uma característica de atrair o mercúrio. Então, ela é, como se numa linguagem bem simples, ela praticamente é um ímã. Você criou uma capacidade daquela placa, daquela liga metálica, aliás, aderir o mercúrio a ela. Quer dizer, não existe isso no mundo. Essa é uma tecnologia inovadora a nível mundial. Rapaz. Não existe Não tem similar no mundo. Não. Quando foi desenvolvida há 30 anos atrás. Está patenteada já? Está patenteada. Foi desenvolvida pelos pesquisadores lá de Ribeirão Preto, da USP, o professor Dr. Valdir Balbo. Né? Ele é um pesquisador. O Valdir é parte do nosso conselho consultivo. Ele é o cara que realmente desenvolveu. Ele já está trabalhando há mais de 40 anos na questão ambiental ligado à mineração, né? Contaminação de águas subterrâneas e tal. Então, ele surgiu com essa tecnologia e os empresários na época, do qual o Carlos é um que faz parte, viram o potencial disso para a mineração. Sim. Na época estava se desenvolvendo o boom da mineração dos anos 70, dos anos 80, que estava aqui na Amazônia, e naquela época já se sabia do problema do mercúrio. Sabia que isso seria um fator que iria aflorar mais adiante. Né? Então, já havia lá, nós estamos falando dos anos 70, estamos falando de 60, quase 50. Quase 50. 50, 60 anos atrás, que já existia essa preocupação. E aí é onde o Marcos e o Carlos, né? E o Tadeu, que são dessa época, enxergaram esse potencial e procuraram o governo brasileiro, na época, para tentar que isso entrasse como uma legislação. Quer dizer, se tentou um caminho regulatório inicialmente. Para normatizar, né? Para normatizar. Mas realmente, como as coisas acontecem, acabou que isso não acabou virando um negócio. Né? Fez vários testes, inclusive os primeiros resultados estão documentados num livro que foi publicado pela ONU, que chama Mercury in the Tapajós Basin, publicado pelo Antônio Vilas Boas, lá atrás. Né? Onde esses primeiros testes com essa placa estão relatados e contados. Né? Bom, por uma série de razões históricas, acabou que o negócio não evoluiu para um empreendimento comercial. E morreu. Morreu como teste apenas? Morreu como teste e ficou nisso. Se realizou vários testes, né, Marcos? Fizemos uma operação em Cavalcante, Goiás, na época, durante 7 meses que nós ficamos lá com a planta em operação. O projeto, na época, era visando uma montagem de uma planta piloto na Serra Pelada. Tivemos umas tratativas com a SEICOM, Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Pará, na época, e realmente foi publicado até no Diário Oficial uma verba de $250 mil para a montagem de uma planta piloto dentro da estrutura da Serra Pelada. Mas por motivos políticos, houve foi travado a nossa entrada lá. Então, o objetivo na época era tornar essa tecnologia conhecida a nível mundial. E nada melhor do que Serra Pelada, que seria na época, né? Talvez até hoje é a Baixada Cuiabana, mas na época poderia ser, pelo boom que estava acontecendo, seria Serra Pelada, que seria uma projeção a nível mundial, que a gente estaria... quando houve... Foi um trabalho intenso que foi feito para desenvolver esse projeto, e quando foi aprovado tudo e veio essa ducha fria, a gente deu uma retraída. Sim. Tá? E depois ainda fizeram muito trabalho, né, Marcos, em questão de decisões judiciais, por paralisação de trabalhos em dragas de rio. Você pode contar a história lá em Porto O Poder Firme, Judiciário determinava que fosse paralisada. E aí paralisação, por exemplo, em Porto Firme, Minas Gerais, um sindicato dos garimpeiros trabalhando no rio Piranga, que é perto ali de Porto Firme.
o juiz, a cidade feliz da vida com o movimento que os garimpeiros trouxeram, eram por volta de 40 balsas, né? Não eram dragas, eram balsas. E a cidade muito feliz com aquele dinheiro que foi injetado rapidamente no local. Sim. Mas o juiz houve por bem determinar a suspensão do trabalho em virtude porque tinha contaminação com mercúrio. Já se falava nisso lá atrás. O presidente do sindicato, pessoa muito esperta, muito ligada, fez uma promessa para o juiz dizendo o seguinte, que todo o concentrado seria tirado das balsas e levado para terra firme e seria feita a apuração do concentrado em terra firme. Puxa, foi uma maior alegria, né? Todo mundo bateu palma e tal, continuou o trabalho e a cidade ficou feliz outra vez. Até o juiz ir visitar o local onde era o galpão. Não tinha nada grande. daquilo. Não, tinha tudo daquilo. Tinha tudo daquilo. Só que tinha um problema, uma bomba maior armada. O juiz falou assim, tá, tudo bem, presume-se 90 toneladas de rejeito de amalgamação. Rapaz, aí ele... O que vocês vão fazer com isso? Eles não tinham o que fazer. Como eu tinha estado, há um tempo atrás, recente na época, eu tinha estado em Manaus, até era uma defesa no Ministério Público a respeito daquela história do Rio Negro que estava contaminando a frente de Manaus. Que é uma história que eu até prefiro deixar para lá. Deixa lá, relata no livro daí. Vamos contar de Porto Firme. Em Porto Firme, o juiz resolveu fechar o garimpo outra vez. Porque o que ia fazer com aquela bomba lá? Simplesmente, ele tinha estado, esse presidente tinha estado lá em Manaus e me conhecia e ligou, ver se eu tinha possibilidade de fazer um trabalho lá. Fiquei 3 dias lá, fizemos uma armação com as nossas caixas, recuperamos 900 gramas de ouro, que estava contido no rejeito, que não era o que é importante para nós. Nós recolhemos 145 quilos de mercúrio. Rapaz. Então, foi muito bacana o trabalho. E nós, inclusive, fizemos uma orientação do nosso rejeito é uma região leiteira ali, então tinha muito curral, onde ordenava tal. E nós, como é um material concentrado muito pesado, a gente indicou para colocar no curral. E foi aceito, o pessoal pegava essas 90 toneladas e levaram nas regiões ali, nas fazendas próximas para usar como... Já descontaminado. Descontaminado, já estéreo, né? Já estéreo. Já estéreo. E aí foi usado lá no forramento dos currais. Dos currais lá. São histórias interessantes. Teve várias histórias dessas. Né? Paulo, tem relato dessa contaminação de morte de pessoas por mercúrio? Tem algum? Porque a gente ouve realmente em Minamata lá o que aconteceu, aquela tragédia realmente foi uma tragédia, mas e no Brasil realmente tem relatos? Não. Como que é, Marcos? Deixa eu tentar falar sobre Minamata. Minamata era uma bacia, uma baía contida, né, um local pequeno, um espaço pequeno, onde durante muito e muito tempo foi despejado resíduo de mercúrio nessa bacia. É lógico que vai entrar na cadeia alimentar, porque o mercúrio metálico ele não tem nenhum problema com a saúde. O que vai ter problema com a saúde é quando ele se transforma em metilmercúrio, é absorvido pelas plantas, os peixes comem as plantas. Na própria cadeia alimentar do peixe, o peixe menor é comido pelos peixes maiores, e aí entra na alimentação humana. Moluscos, enfim, tudo que tinha nessa baía foi contaminado. Mas historicamente a gente não tem outra notícia desse nível, desse porte. Né? No Brasil eu gostei de um podcast que eu escutei da Sheila, né? Sheila Klenner. Ela disse que não conhece nenhum garimpeiro que morreu de mercúrio, não sabe aqui na Baixada Cuiabana nenhum histórico, não tem, e ela gostaria que fosse reportado também. Sim. E já vi alguns outros comentários que ninguém... Eu próprio, como dentista, em 50 anos, que eu praticamente lidei com mercúrio diariamente, acho que eu não tenho nenhum problema.
São duas questões, até mandar um abraço para o senhor Antônio João, que era para estar conosco aqui hoje, né, Paulo? Mas está lá em Peixoto, trabalhando. Um grande abraço, Antônio. Ele diz bem claro isso. Ele fala, não tem como trazer quem já morreu, mas me fala quem morreu, Quem morreu contaminado pelo mercúrio. E outra, um produto com um preço que é o mercúrio, ninguém é louco de tratar de qualquer jeito, de desperdiçar, né, Paulo? Hoje o garimpeiro, ele faz conta de tudo, né? E aí tem várias técnicas hoje, salas de amalgamação, né? Tem, eu acredito que essa placa Goldtec, ela está ligada a essa questão ambiental e também na cultura do garimpeiro. Sim, né? muito. Então, até tenho, eu não sei se o Marquito tem algumas imagens. Mas deixa eu só falar Pode pouquinho falar, sobre Paulo. essa questão do mercúrio. Ninguém está dizendo aqui que o mercúrio não é uma substância tóxica, Sim. Não, que ela não ela ela não causa mal à saúde, não é por aí. Não. O problema é que quando a gente começa a defender o mercúrio, a gente passa a impressão que a gente está negando esse fato. Bom, primeira coisa, o mercúrio é um poluente, é um poluente altamente perigoso para a saúde, não resta dúvida quanto a isso. Mas eu estava até conversando com o Marcos hoje de manhã, a diferença entre o que aconteceu em Minamata e lá também se levou muito tempo para provar que era o mercúrio a causa daqueles problemas de saúde que estavam acontecendo lá. Nós temos uma base de dados no Brasil extremamente insuficiente ainda para a gente avaliar, porque ninguém tem essa experiência, nem os médicos, na verdade, conseguem ainda, não existe um protocolo para registrar, e é uma coisa difícil de diagnosticar, porque a doença causada pelo efeito do mercúrio tem similaridade com muitos outros problemas. Sim. Então, não é uma questão fácil você identificar. Então, acho que é muito importante isso, porque às vezes o pessoal se coloca em campos opostos. Na realidade, nós temos que nos colocar no mesmo campo. Exatamente. Nós temos que trazer o pessoal da saúde para conversar Vamos com a debater, gente. vamos tentar... Nós temos que nos aliar a isso. Porque aqui ninguém disputa que o mercúrio é prejudicial à saúde. Mas isso não quer dizer que ele não é como todo produto químico, gente. O remédio que cura mata, né? Toma demais. E a linha entre a cura e o veneno é muito tênue. Qualquer remédio, se você abrir uma bula, ele vai dizer, olha, ele vai te ajudar nisso, 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 só que as contraindicações são 25 vezes maiores do que a indicação. Então, não tome 50 comprimidos daquilo, porque vai te matar. Então, quer dizer, a química não quer dizer... Nós não estamos aqui negando o mercúrio, o efeito solar, mas nós temos que saber que não é o bicho-papão. É como qualquer outro produto químico, agrotóxicos. Todo mundo usa agrotóxico. Pelo amor de Deus. O que se despeja de agrotóxico nesse país, claro, mas tem um limite que a natureza vai suportar. Mas você vai ter que dar um tempo, você vai ter que... Então, a verdade, Josias, é que ainda existe uma raridade de banco de dados para a gente tomar uma posição definitiva. Para ter parâmetros, né? Para você tomar uma decisão. Tem um mercúrio natural da Amazônia. Quanto que é esse mercúrio natural? É igual em todo lugar? Não. Será que tem lugares que vai ter mais, lugares que vai ter menos? Né? E olha a imensidão da Amazônia. Né? Então, Minamata foi um negócio concentrado, altamente poluente. Por vários anos no local confinado. E tal. Não estou dizendo que mercúrio... Né? Novamente, é bom a gente frisar isso. Sim. Então, nós temos que trabalhar com mercúrio? Sim, temos. Até nós vamos discutir talvez hoje um pouquinho sobre o que é a Convenção de Minamata, que foi o que resultou desse evento no Japão, é que se criou um instituto no Japão dedicado à questão do mercúrio, exclusivamente dedicado à questão do mercúrio. E a partir dessa constatação de que houve esse problema no Japão, se criou a Convenção de Minamata, que é um acordo internacional, onde 180 países fazem parte. São signatários. Que são signatários, onde se propôs o seguinte: vamos buscar alternativas tecnológicas. Se não pode acabar, pelo menos diminuir. Exato. E usar o uso de forma controlada. Então, quer dizer, a gente tem que também desmistificar a confusão que está hoje em relação ao entendimento do que essa convenção estabelece. Eu acho que seria um tópico interessante para a gente tratar aqui hoje. Porque, sabe, é aquela história, né? Tu conhece a história do homem-galinha, né? Que botava 600 ovos por dia? Não conheço. A mulher dele acordou de manhã cedo e viu que o marido dela tinha colocado um ovo. E ela foi falar para a vizinha.
A vizinha passou para o outro, daqui a pouco já era dúzias de ovos, e no final do dia o cara já colocava 600 ovos por dia. Então, quer dizer, a gente cria uma confusão na mídia. Você ouve a minha história, eu ouço a tua história, a gente vai... Passa anel. Olha, depois de um certo tempo, bicho, a gente não sabe mais nem o que é verdade, aonde a história surgiu e por que ela está lá. Todo mundo passa a replicar aquela notícia como se ela... Só tem... Ontem, nós chegamos do aeroporto, o motorista da van perguntou, o que vocês fazem? Eu falei, olha, nós somos mineradores. Ele disse, minerador? Aonde? É uma turma que vinha de Minas Gerais pescar aqui no Pantanal. É motorista ou é delegado? Não, ele era motorista. Era o motorista do grupo que estava lá esperando. E nós na sombra, um calor desgraçado, a gente esperando a van. O carro que a gente alugou. E começamos a bater papo com ele. Aí ele viu o chapéu do Marco e falou, vocês fazem o quê? Ele disse, não, nós somos mineradores. Ele disse, o que vocês mineram? Ele disse, não, aí contamos. Aí quando eu falei a palavra mercúrio, nós mineramos mercúrio. Nós mineramos mercúrio. Ele imediatamente falou, puta, é mesmo, né, cara? Aquele negócio que causa poluição tá acabando aqui com o Mato Grosso e tal. Quer dizer, tem que acabar com esse trem, né? Imediatamente, aí eu falei, não é isso não, rapaz. Aí eu fui tentar explicar para ele. Aí ele virou para mim no final da nossa conversa e falou, pois é, rapaz, a gente recebe essas notícias aí tudo distorcida, né? Foi até bom conversar com você. 3 dos pescadores pediram o nosso cartão. Falou, rapaz, nunca ouvi falar disso aí, pô, me dá teu cartão aí que eu quero divulgar essa história e tal. Quer dizer, e por coincidência, um deles era dentista, não sabia. Olha aí. A gente encontrou com eles, depois nós pegamos o carro que nós alugamos, fomos para Poconé e fomos almoçar no hotel Pantaneiro, ali na saída da estrada, do Éder, nosso amigo. Sem problema, não tem desculpa. Já ganhou o almoço. Ficou para pagar depois. Éder, vou falar Éder lá. Éder, cuidado. Mas por sinal até paguei. Mas aí acabamos encontrando esse grupo no restaurante. E só que daqui para lá eles já foram tomando cerveja, chegaram lá bem alegres, e a gente com fome só. Porque, estão trabalhando. Aí o rapaz, um aqui falou, por que mercúrio, né? Eu achei esquisito. Aí, no caminho, eu falei com o Paulo, por que esse cara interessou em mercúrio? Bom, aí chegou lá, era dentista. O sujeito, tudo bom. Eu perguntei para ele, por que você se interessou tanto por mercúrio? Ele falou, porque eu sou dentista, trabalhei a vida inteira com mercúrio. Ainda trabalho, porque eu gosto, mercúrio... Mas é isso, eu acho que essa desmistificação, essa confusão causada pela desinformação, vamos usar assim, né? Ou a informação mal utilizada. A gente precisa trabalhar isso. Então, não é negar o problema de saúde, mas é trazer o pessoal da saúde, incorporar eles na nossa discussão e ajudá-los. Eu acho, Paulo, que a gente precisa usar todos os meios de comunicação que nós temos, todas as vias. Sem dúvida. E, ao invés de levar informação, compartilhar conhecimento. Exato. Compartilhar conhecimento. Isso. Josias, dá licença, só um minutinho que eu queria falar. Se você for picado por uma cascavel, o que você vai fazer? Tem que pegar a cobra. Falam que o ideal é pegar a cobra para ver o veneno dela. Ou procurar o pronto atendimento para poder tomar o soro antiofídico. O soro antiofídico, ele é feito do quê? Do próprio veneno da cobra. Do próprio veneno da cobra. Se dizem que o mercúrio é um veneno, nós vamos ter que utilizar o próprio veneno para recuperar o que está contaminado aí. Eu só quis fazer essa parte. Uma analogia, sim. Por analogia. Mas eu acho que a técnica, né? A gente precisa ainda muito trabalho científico. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, todos os trabalhos científicos que são voltados hoje em dia, eles têm um objetivo, eles vêm com um viés. Ele vem com um viés no seguinte, focado no problema. Vou dar um exemplo do mercúrio. O pesquisador, ele quer provar que o mercúrio está contaminando. Período, essa é a função dele. Ele quer fazer isso. Agora, eu vejo muito poucos trabalhos voltados para dizer, peraí, qual que é a solução para o problema? Acho que nós temos que começar agora. Né? Nós temos que começar agora a criar uma série de pesquisas que vão ser menos, vamos dizer, voltadas para o problema, somente para o problema, mas na solução do problema. A eficácia e a eficiência ali. Né? Eu acho que isso é importante também. Porque se você vai já com esse viés
de De provar. apontar o problema, mas não a solução. E cá entre nós, não precisa mais apontar o problema, Já nós todo mundo sabemos sabe. qual é o Já problema. sabemos, é. Nós temos que trabalhar na solução do problema. E aí é onde a gente se encaixa Na solução. na solução do problema. É isso que a gente está tentando E outra, contribuir, vamos dizer. essa solução já tem 30 anos, ela já visualizava uma possibilidade, Sim. né? Então ela não caiu de paraquedas agora, vamos ali, não, tentar ganhar dinheiro com isso, não. Já tem um estudo que está sendo feito, né, Marcos? A longo tempo. A longo tempo. O que existia a Goldtech original acabou não virando um negócio, porque tinha esse viés chapa branca. Ou seja, nós precisamos criar uma regulamentação para que aquilo seja imposto ao minerador. Não é por aí. Vocês Então, queriam normatizar para o minerador ser obrigado a utilizar. Eu acho que é exatamente o contrário. E nós tivemos uma consultoria conosco, ele disse assim, a primeira pergunta que ele fez para mim, assim, quanto custa o seu equipamento, qual o valor disso aqui, eu falei, não sei. Então falou assim, então vai para o quadro 0, e a primeira pergunta que você tem que me responder, para mim te dizer se isso vai virar um negócio ou não, é se o teu negócio, ele usou uma expressão que não saiu mais na minha cabeça, quer dizer, se o teu negócio para de pé. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? O que quer dizer parar de pé? Bom, primeiro, parar de pé significa eu tenho que dar lucro para o cara que vai adotar aquela tecnologia. Porque senão ele não vai. Viabilidade econômica. Ele não vai. O cara foi muito claro comigo. Sim. Ele falou, não adianta. Não é a sua carinha bonita ou pelo benefício do meio ambiente que você vai ganhar esse mercado. Sim. Você tem que primeiro provar que aquilo faz benefício, mas você tem que provar que aquilo é viável do ponto de vista econômico, que vai atrair o cara e vai manter isso. Então, isso é importante a gente ter. Hoje nós temos essa visão. E nós compreendemos também hoje que não é só um negócio, não é só vender a sua placa. Tem hoje um monte de outros componentes que lidam com a nossa questão da pequena mineração, que é a questão social. Sim. Né? Você sabe que nós viemos de um modelo desenvolvimentista dos últimos 80 anos de ocupação da Amazônia, onde se criou um modelo. Qual que era o modelo? Vai lá, desmata, planta capim, planta soja, ocupar para não integrar. Né? Mas começou lá atrás isso. Integrar, né? para não entregar. Né? Integrar para não entregar. Uma outra realidade ambiental mundial. Isso foi o Marechal Rondon. Completamente diferente. Né? Hoje nós vivemos uma agenda global, Sim. questão aquecida aí até pelo trocadilho aqui do aquecimento global. Amazônia no centro dessa polêmica. Né? Então, quer dizer, a gente hoje vive uma outra realidade. Então, a gente entende que questões sociais, questões econômicas e ambientais, elas não são... Sim, é o ESG. Elas não são estanques. Não adianta eu querer atacar o lado ambiental se eu desconsidero a situação social, gente. Exatamente. Olha o que está acontecendo hoje aí. O que acontece hoje? 400 balsas queimadas lá não sei aonde. Você acha que isso não vai gerar um impacto social? Claro que vai. Não vai gerar um impacto econômico? Claro que vai. É a solução? Não é a solução, gente. Então nós temos que, José, criar um ambiente onde, quando a gente sentar para falar de economia, nós vamos ter que incluir essa questão social e a questão ambiental dentro do mesmo balaio. Exatamente. E não adianta eu querer... É como se fosse um triângulo. Se eu mexer numa ponta, vai afetar a outra. Então não adianta, por isso que eu digo do viés. Porque se eu sou um cara focado só aqui no meio ambiente, meu viés está focado só aqui, beleza, tudo bem, mas eu vou ficar no meu quadrado aqui, eu não vou contribuir para a solução do problema. Exato. Porque o cara que está lá querendo ganhar o pão dele de cada dia, ele está, com licença da palavra, está se lixando. Sim. Ele está preocupado com a comida dele. Quer dizer, então a gente tem que ter uma visão que eu chamo holística. Justamente. Quando a gente sentar para conversar sobre Mercúrio, nós temos que ter essa visão holística. Esse é o diferencial que a gente tem dentro da Goldtech hoje. A gente não está só olhando... Vou dar um exemplo prático disso. Nós começamos a discutir isso. Falei, onde nós vamos trabalhar, Marcos? Pô, não sei, cara. Pô, vamos onde tem cooperativa organizada. Um exemplo. Eu pensei que o Marcos ia falar assim, Paulo, você se vira, eu estou aposentado. Não. Nós tínhamos um colega nosso que nós acabamos de comprar a participação dele na companhia, que o primeiro dia que eu conheci ele falou, eu quero que se lasque o meio ambiente. Eu quero que vender a minha placa lá, o cara que bote lá. Se ele quiser destruir a Amazônia, eu falei, pronto. Não está casando as ideias. Você está compreendendo a diferença hoje de você construir um modelo de negócio?
Então, eu incuti na cabeça deles que é o seguinte, gente, essa discussão não pode ser dissociada. Não pode. Né? Então, a gente tem que trabalhar na legalização, a gente tem que trabalhar na educação, como o Marcos falou. Então, tem todo um conjunto social e econômico e ambiental que a gente tem que tratar junto. Importante essa questão social, Joey. Voltando um pouco aqui na cronologia, já tem uns 3, 4 meses, né, que a gente teve contato, primeira vez com o Paulo e a equipe lá da Goldtech. Foi inclusive recomendada pela Zuleika da CETEM, né? Sim, doutora Zuleika Castilhos. Que também tem um trabalho profundo nessa parte de mercúrio. Sim, ela é referência nacional. E aí, o que acontece? Esse trabalho, Marcos, que a gente fez do Garimpo Sustentável, ele tem um cunho eminentemente social, né? Mas o desenvolvimento econômico está atrelado, ele está junto ali. As regiões que nós temos hoje, fazendo um comparativo, né? Do agronegócio, com regiões mineradoras ali, onde tem o minério ainda a sua base de sustentação, está falido. O povo está ali passando necessidade, como o pessoal diz, em cima da riqueza, passando fome. Tem aí no nosso documentário Garimpo Sustentável essa fala. Uhum. Né? E cabe ao governo, cabe às instituições, cabe ao debate, cabe a empresas tipo a Goldtech com essa vontade, com esse desenvolvimento, com essa expertise, oferecer soluções. Oferecer soluções, porque através de uma solução dessa, você consegue trazer à tona todo um desenvolvimento que está lá parado há muito tempo do município, de uma região, que nós temos região aqui que ela é mineradora desde 1947 e não se tinha relato disso. Achava que ela começou a trabalhar na mineração em 75. E a gente descobriu que desde 47 já se trabalhava e está lá trabalhando, muitos deles no formato ainda antigo. É preciso, ao invés de mandar uma fiscalização ferrenha lá, colocar fogo na balsa, expulsar, colocar fogo no equipamento, trazê-los para capacitá-los. Dessa forma você não pode. Vamos encontrar um ponto de equilíbrio entre licenciá-los, entre colocar no formato, de repente, simplificado de licenciamento dentro da realidade artesanal, porque é um trabalho que a gente está falando aí de cooperativas, mineradores artesanais, porque a grande mineração ela tem todos os seus processos definidos, né, Marcos? Está ali, está organizado. Quem está trabalhando errado porque quer, porque tem condições, tem estrutura, tem dinheiro, né, para poder desenvolver corretamente. E esse trabalho ele está ligado direto ao pequeno, ao artesanal, né? Então, se o Estado, se essas regiões conseguem, de repente, entender esse novo momento, porque a mineração, eu digo que ele é o novo momento. A mineração está em tudo, né? Primeiro que ela está em tudo. Está em tudo. Mas é preciso ver em questão de arrecadação, questão de mudança cultural, desenvolvimento econômico do município, questão social, questão do ESG. Então, eu acho que tudo isso está envolvido. Então, a gente torce, desde o primeiro dia que nós conversamos, de fato. Infelizmente, pelos compromissos aqui de Cuiabá, a gente não teve muito mais contato com o Paulo, mas nós torcemos para que esse projeto dê certo, viu, Paulo? Essa placa é uma porta de entrada. Eu costumo dizer, quando eu vou nas conferências, conversar com o presidente, o problema do mercúrio não é um problema técnico. Sabe por que não é um problema técnico? Porque a tecnologia já existe. O problema do mercúrio é uma questão social, cultural e econômica. E educacional. Então, não é um problema técnico. Nunca foi e nunca será. Essa tecnologia que usa hoje é de 1800. Ela já está ultrapassada. Não é um problema técnico. É um problema cultural, histórico, social e econômico. Né? Então, a gente precisa entender isso. As soluções... Por exemplo, vou dar um exemplo prático disso, José, do que eu estou falando. Imagina um cara que está lá no meio da Amazônia, lá no garimpinho dele, lá perdido aqui, né? Estamos falando aqui de Poconé, que você chega de asfalto, está pertinho de Cuiabá, tudo. Vamos pensar nesse cara que está lá no meio da Amazônia, que levou o equipamento dele de avião, está lá garimpando. O que acontece com aquele cara? Ele vai ter condição de comprar um equipamento que custa 3 milhões de reais, ou 5, ou 10, que permite a ele tratar uma quantidade de concentrado que não tem equipamento portátil para ele usar, que vai ter que ter produzido. Não funciona. Agora, qual que é a diferença desse camarada? Esse camarada tem penetração. Sabe, a grande mineração ela é muito pontual, cara. Quantas grandes mineradoras, grandes, eu estou falando grande, tem no estado do Mato Grosso? Uma.
Aripuanã lá é uma grande mineradora, mas é um negócio pontual. Anexa, né? Qual que é a diferença da pequena mineração? Cara, nós somos. Não tem aquele personagem que fala, aquele motosqueiro que fala, nós somos igual formiga. A receita fica ali no A gente município. surge de todo lado. Pequeno minerador é isso, cara. É. Nós temos uma penetração territorial imensa. Só que nós tratamos pequenos depósitos. Não quer dizer. Então, se nós não somos importantes no PIB, que é, sabe, na porcentagem, 88%. mas nós somos muito importantes na questão da nossa penetração social. Exato. Cara, nós geramos mais emprego, nós geramos mais renda, nós geramos mais participação. Então, o pequeno sabe, é a alma do negócio. Exato. O pequeno, ele vai se tornar o grande. O que aconteceu no processo histórico do Brasil? Desculpa, eu fico empolgado. Não, manda ver, você empolga mesmo. O que aconteceu no processo histórico do Brasil? O garimpo já nasceu errado. Certo? O garimpo nasceu errado no Brasil. Como é que o garimpo nasceu? Você sabe a história do garimpo? É o quinto dos infernos. Você lembra dessa Portugal, expressão? né? Quinto dos Sim. infernos. O que era isso? O rei, simplesmente, nós somos um país colonizado, nós tínhamos uma legislação super... Olha só, se você pegar os livros históricos do tempo da colônia, você parece que você está lendo hoje. Eu tenho alguns transcritos que é o mesmo artigo, que é como se fosse atual. De 300 anos atrás é como se você estivesse lendo hoje. Você cria burocracia para criar dificuldade, para vender facilidade, para dificultar a vida do pequeno e fechar. Então, isso foi como nasceu o garimpo em Diamantina, Minas Gerais, em 1760, e lá vai pedrada. Existia todo um empreendimento privado, a coroa chegou e falou, acabou. Agora vamos taxar todo mundo, aqui quem manda sou eu, e vai todo mundo trabalhar. E o que o cara fez? Pegou o carrinho dele e foi procurar outro lugar para trabalhar. Aí surgiu o garimpo. E aí, à medida que ele ia descobrindo novos depósitos, o rei ia seguindo atrás. As fofocas. E mandando matar Era e fechar. fofoca, Não, né? literalmente mandando matar e fechar e encampar aquelas coisas. Então, o garimpo nasceu disso aqui no Brasil. A pequena mineração no Brasil não foi incentivada. Como aconteceu no Canadá, como aconteceu na Austrália, Organizadinho. como aconteceu em outros países que hoje são forças, Potências, né? são potências. E todo mundo grande começa pequeno. Né? E para cada 1000 depósitos pequenos vai ter um grande. Exatamente. Então, nós temos essa vantagem. Nós precisamos incentivar isso e não combater, gente. Nós precisamos trazer isso porque isso é o futuro. Né? Então, tem uma avenida de oportunidades aí que a gente precisa buscar e ir abordando esse aspecto. Paulo, eu acho que a grande mensagem que vocês estão passando aqui... Eu não falei nada de tecnologia, né? Para você ver, né? A gente tá fazendo... Ainda não vendi uma placa aqui. E a ideia de que não adianta negar a realidade, né? É melhor capacitar, orientar, para que todos tenham condição de fazer da forma legal. Eu acho que hoje um grande número das irregularidades que acontecem, e aqui eu não estou querendo jogar a culpa em ninguém, mas às vezes é pela própria burocracia ajuda. que dificulta tanto a vida de quem quer trabalhar certo, que o cara... E aqui eu não estou justificando o cara trabalhar na ilegalidade, mas o cara às vezes vai para a ilegalidade porque ele precisa sobreviver. Né? Mas não justifica o cara acabar com o meio ambiente, mas aí é o social, o cara tem que trazer comida para casa. E o que ele sabe fazer muitas vezes é garimpar. Se o governo cria dificuldade para ele garimpar legalmente, ele vai continuar garimpando. Ele não vai deixar de garimpar. Infelizmente, essa é uma realidade. E o pior que está acontecendo hoje é que está empurrando todo mundo na ilegalidade. Exato. Para fazer contrabando de mercúrio. Em vez da gente buscar, e esse é onde nós... Teve até uma operação recente no estado, né? Hermes 1, Hermes 2. Mas ele foi por outros motivos, Não, né? Sim. Aí já é mais uma distorção da história também. História, né? Porque não é combatendo o mercúrio, era combatendo uma irregularidade fiscal ou aduaneira. Não tinha nada a ver com Com o mercúrio, sim. né? Mas aí, como o produto era o mercúrio, sobrou para todo mundo. E agora, quer dizer, essa é a realidade. É mais uma confusão, né? Sim. Que a mídia, né? Criou, que quer dizer, o uso do mercúrio é regularizado pela SEMA, gente. Sim. Mato Grosso é um exemplo para o Brasil. Acho que a Sheila até mencionou isso. Sim. Falou que ela está lá há 25 anos. Quer dizer, eles tiveram um trabalho enorme para chegar onde estão hoje. E Mato Grosso é exemplo, Josias.
Olha que ele se destaca em qualquer outro estado do Brasil, em termos de regularizar a pequena mineração. Eu evito falar garimpo, às vezes, que o pessoal fica até chateado comigo, por causa dessa pecha que existe da ilegalidade. Então, eu prefiro usar a palavra pequena mineração. Não, tem até uma discussão, né? Não existe garimpo sustentável, é responsável, é mineração responsável, não sei o que. Confusão. É igual você falar Marcos, Paulo, Josias, são nomes. Aí, os objetivos, vamos entender cada... Né? Entendendo que a burocracia é importante. Eu não vou Claro, a legislação, tem que ter. a regulação é fundamental. A normatização tem que ter. E ela mas eu concordo com burocrática. você que ela é cara. Mas eu sou empresário de pesquisa mineral. A morosidade é um problema, e aí é um problema estrutural do país, não é questão, não é culpa da SEMA, não é culpa de ninguém, é uma culpa nossa geral, né? A gente descendeu dos portugueses, a gente tem cartório, nós criamos um cartório, você imagina. Para dizer que eu estou assinando ali, né? Esse aqui é eu. Ó. Esse aqui sou eu. Quer dizer, a gente é craque em criar burocracia, né? Então, quer dizer, nós não negamos a nossa origem, né? Então, a gente tem esse problema, sim, por causa da morosidade, da dificuldade, mas eu acho que precisa ser discutido isso abertamente também. Não é a crítica, não é... A crítica pela crítica, né? A crítica pela crítica. O empresariado tem a culpa? Tem também. Sim. Todo mundo, né? Então, a gente precisa realmente... eu lembro de um instituto chamado Instituto Braudel. É um americano que é da FAAP, lá de São Paulo. Ele tem um instituto chamado Instituto Braudel. E quando estava queimando essas balsas, ele é um senhor já de 90 anos. Fundou esse instituto em São Paulo. 90 anos. E é americano. Olha só, o cara é americano. Fundou esse instituto no Brasil, aqui lá na FAAP. E é um grupo de ilustres, né? Roberto Recupero. Se você vê a lista dos caras que estão dentro desse instituto, só peso pesado do Brasil. O cara, ele virou nessa reunião e falou, cara, eu não entendo vocês brasileiros. Eu não consigo entender. Como é que vocês fazem isso? Como que vocês podem agir dessa forma? Vocês têm tudo na mão. Dificultando as coisas. Vocês têm tudo na mão e jogam fora constantemente. Quer dizer, é um cara que tem uma visão do longo período dele, é jornalista, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, eu sou um desses. Né? Eu acho que daquele dia em diante eu abracei essa causa. Quer dizer, eu acho que a gente tem que incentivar a pequena mineração. Exato. E porque quando eu comecei a comentar sobre o histórico do garimpo, porque foi exatamente o que aconteceu no Brasil. A gente foi jogado dentro de um ciclo que eu consegui mapear, que eu chamei o ciclo vicioso da pequena mineração. O que é esse ciclo vicioso? Ele não deixa a gente sair dele. A gente começa lá no comecinho pela falta de investimento. O garimpo ele não consegue atrair investimento. A parte mais cara que é a pesquisa, ele não tem recursos. Não pode. Ninguém acredita nem nele. Ele não tem recursos para isso. Por exemplo, quem que investe no garimpo? É o próprio garimpeiro. É aquele cara que se capitalizou dentro da própria atividade. Esse é o grande financiador do garimpo. É o cara que ganhou dinheiro com o garimpo. Ele é o primeiro que financia. Quem mais? O cara que vende a máquina para ele. Aquele cara também, de alguma forma, ele financia. Quer incentivar para poder continuar vendendo máquina. É o cara que vende equipamento. É o cara do posto de gasolina que vende o combustível. É o joalheiro que compra o ouro dele. É a DTVM também lá que vai e tal. Quer dizer, a gente vive dentro desse garimpo, dentro da nossa própria umbigo. A gente só fala com a gente mesmo. Nós somos um negócio... Fechado em nós. Fechado em nós. Então, esse é o primeiro problema. Então, você não tem como ir no banco ou um investidor que diz, não, eu vou arriscar nisso aqui. Porque ele não quer. Além da nossa cultura, que o brasileiro tem uma cultura de não investir em risco. O brasileiro, na nossa cultura, é o seguinte, eu boto dinheiro aqui, eu quero tirar amanhã, meu amigo. Sim. Eu não quero ficar com esse dinheiro lá, perdido lá, 20 anos, para me tirar de... Não, eu quero amanhã de manhã. Por isso que a gente investe em imóveis. Todo mundo adora ver um imóvel subindo, todo dia ele passa lá de manhã. Porra, subiu 10 metros de tijolo aqui, agora já tem um telhado. Vai dar lucro? Nunca vai dar lucro. Ele vai ganhar 0,5% ao ano daquilo, e se aquele bairro desvalorizar, ele perdeu todo... Mas todo mundo está feliz. Sim. Então, não perdi meu dinheiro que está lá. Está lá, estou vendo. Está rendendo nada, mas está lá. Então, a gente não investe em mineração. Aí você... A segunda parte dessa história, como não tem dinheiro, não investe em pesquisa, a lavra é totalmente a risco. O cara vai arriscar. Se der, deu. Se não der, prejuízo assumido. Blefou. Então, a gente vai... Blefou, vai no segundo... Né? No segundo coisa. A terceira coisa que acontece como consequência disso é ninguém investe em tecnologia. Porque o cara não vai investir num negócio, então o que ele faz?
Ele pega a coisa mais barata que existe, a coisa mais, e às vezes é a mais ineficiente que existe, Sim. mas é aquela que ele pode pagar. É. Então ele usa aquela tecnologia, por isso que a gente não a gente fica patinando. A gente não cresce, a gente não desenvolve, ninguém cria tecnologia. O cara está repetindo uma coisa de 1860, bicho. Quando já existe, porque ninguém financia isso. Aí, só para concluir, aí o que acontece? O cara trabalha no esforço físico, um negócio totalmente insalubre. Né? 4 carregando um motor Não no chassi. tem, não tem triste. segurança social nenhuma. O cara EPI, então. não, se o cara quebrar a perna lá no garimpo, se ele não tiver passagem para pagar de volta, ele vai morrer lá. morrer né, lá. pô? Então, quer dizer, aí você vai... Febre amarela e... Olha o ciclo se fechando aí. Aí, como aquilo não dá dinheiro, o cara tirou o ouro ali, não pegou nada, ele abandona aquilo do jeito que está. Você cria um dano ambiental, você deixa as áreas órfãs, aí isso vira a imagem negativa que a gente tem. Então, a gente vive nesse ciclo vicioso que ninguém consegue romper. Negativo, né? Como que a gente rompe isso? Nós temos que atacar cada elo desse ciclo. E aí é onde entra a Goldtech. Nós estamos entrando no elo da tecnologia. Começou a vender placa. Nós estamos entrando exatamente naquele elo. O que vai acontecer quando entrar a nossa tecnologia? Primeiro, o cara vai ter mais condições de trabalho. Pode dizer que tem sustentabilidade nessa... Pode, tranquilamente. Então, você vai criar mais condição de trabalho para o cara. Você vai ter uma melhor condição de trabalho. Você vai melhorar a recuperação dele de ouro. Você vai reduzir o custo dele. Então, já começou a ter um ganho imediato. Quais são os ganhos indiretos? Né? Aí você vai para o próximo passo, que é o dano ambiental. Vai deixar de existir. Então, você, Aquela pilha de rejeito ali. com isso, você consegue o quê? Sua regularização, o seu meio ambiente e tal. O que vai acontecer? A sua imagem vai melhorar. Sim. A sua imagem melhorando, o investidor vai dizer, pô, tem aquele cara Vale lá a que pena, está né? fazendo aquilo lá, pô, vou botar dinheiro lá naquele negócio. Então, quer dizer, você cria um ciclo positivo e a gente pode atuar em qualquer um desses elos. Nós escolhemos o elo da tecnologia, mas você vê como isso impacta toda a rede, toda a todo o cadeia. sistema, Né? Então, eu posso, por exemplo, ser um cara dedicado a recuperar a área degradada. Sim. Beleza, então Cabe eu vou atuar naquele ponto ali. Mas nós temos que criar a economicidade. E aí vem por que a gente está em Mato Grosso. Aí eu vou vender meu peixe agora. Nós estamos aqui por quê? Exatamente por esses aspectos. Mato Grosso altamente competente em regularizar a atividade. Né? A gente até botou uma lista aí naquela apresentação que eu te mandei, José. O que é a motivação para a gente estar aqui? Né? A gente já veio aqui em maio de 2023, fizemos os primeiros testes, tivemos resultados preliminares positivos. Né? Nós estamos aqui com a perspectiva de instalar um centro, que a gente chamou Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Goldtech. Então, nós escolhemos Mato Grosso para a gente trabalhar nisso. Exemplos disso existem em vários Brasil. Onde existe um centro? Porque se você for para a academia, é muito bom. Se for para um órgão governamental, é muito bom, mas eles têm a agenda deles. Sim. Então, você não tem um centro tecnológico voltado para atender a necessidade daquele cara. Onde está o centro? O Poconé existe há 243 anos. Hoje de manhã eu vinha pensando nisso. Tinha uma plaquinha lá. Parabéns, Poconé. 243 anos. Aí eu fui procurar onde estava o Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Mineração de Poconé. Não tem nenhum, cara. Tem um Sesc Pantanal. Beleza. Para Mas explorar cadê? o turismo, né? Mas é ótimo. Mas Beleza. cadê? 243 anos a gente não tem ainda. Cadê aqui de Cuiabá? Não sei se tem, deve ter, mas eu não conheço. Mas, enfim, então a gente pensa nisso. E de um lado, então, a gente tem empresários ativos, a gente tem ousados, porque precisa ter uma certa... Ousadia ousadia, para poder né? O investir meu nesse amigo setor. meu, ele fala a ousadia da ignorância. Né? Você tem que ter ousadia. Eles são adeptos de boas práticas. Pô, a gente visitou aqui, a Embaixada. Não, Cara, eu fiquei Poconé- impressionado. Poconé Todo é mundo líder. adota boas práticas. Poconé é líder de arrecadação de CEFEM do Estado. Então, Eles incorporam tecnologia quando ela aparece. Não resta dúvida. Acho que a gente sabe disso, né? E por uma questão econômica, às vezes ficam mais limitados. Eles são organizados em cooperativas bem estruturadas, né? Nós temos um órgão ambiental regulador com uma grande experiência no ordenamento da pequena mineração. Acho que não existe nenhum estado, me corrija se eu estou errado, não tem aqui. mas eu não conheço nenhum estado com essa capacidade que esse órgão ambiental aqui tem,
né? Porque isso é importante, ter Sim, essa sim. capacidade de entender. Nós falamos ainda há pouco sobre burocracia. Nós temos uma agência de Estado como a Metamart, uma das poucas que sobreviveram ao longo dessas décadas, né? Estava correndo o risco de ser extinta aí há um século. Cara, atrás. isso é fundamental. Entender a Fundamental. É o importância, fomento, cara. Né? Quer dizer, não é à toa que o Mato Grosso é o que é, né? Não é à toa. E com uma longa história de desenvolvimento da pequena mineração. Então, por isso nós estamos aqui, né? E do outro lado, a gente tem uma tecnologia inovadora, capaz de trazer solução a baixo custo, né? Com aplicações práticas e para difusão. Então, acho que nós estamos assim, num momento péssimo do ponto de vista da mídia, mas também num momento muito Vocês são a propício. solução, é péssimo pela Eu mídia, acho mas que é bom, porque é. enquanto mais a mídia bate, mais as soluções que se apresentam se mostram importantes. Então, né? então a gente veio aqui, fez os primeiros testes, tivemos em Poconé, tivemos em Peixoto de Azevedo, que é outro polo também industrial, né? Grande da pequena mineração do estado. Nós estamos falando de ouro aqui no caso específico. Então a gente acha que no curto prazo, o que a gente quer fazer aqui na Baixada? A gente quer fazer tratamento de rejeitos de amalgamação, né? Que é o procedimento que é feito hoje. Então esse é o descarte final do produto, que está lá armazenado. Quando está propriamente armazenado, daqueles caras que trabalham regularmente, eles têm que... E ele não sabe o que fazer com aquilo. Tá ali aquela pilha de rejeito ali, ele... Está guardado. O equipamento de vocês hoje, ele consegue extrair 100% Não, nós não conseguimos, não tem nenhum método. É, E não existe. conseguiria, né? Não existe. Seria prometer algo... O que nós podemos fazer é trazer isso para um nível que permite o descarte Entendi. apropriado. Que é aceitável. Que é aceitável dentro do ambiente. Isso é outra coisa que a gente precisa conversar com a SEMA. E esse rejeito, depois de estéreo, ele pode virar um outro produto Sem para dúvida nenhuma. construção civil, por exemplo? Com fazer certeza. gás? Com Deve. certeza deve. Deve, né? Como lá em Porto Firme, desculpa, como em Porto Firme a gente indicou para fazer o piso No curral. do curral, a gente já tem algumas ideias que a gente já pensou, fazer lajota, ladrilho, pavimentação até às vezes do contrapiso de estrada. Estradas. Tem várias aplicações. Tem que ter boa. É porque ninguém pensou nisso até hoje, né? Esse rejeito não se confunde com os remineralizadores, Não, né? não. São coisas Não, distintas. são coisas distintas. Estou perguntando como desconhecedor do Não, assunto mesmo. são coisas distintas. Então a gente fez esses estudos iniciais, nós entendemos que o equipamento funciona, né? Tem essa capacidade de atender, resolver essa questão ambiental, e a gente pode conseguir, através Qual que é o ponto que você, de repente, julga como seria um divisor de águas ou a mudança de chave para conseguir efetivar ou conseguir implantar, de repente, na iniciativa privada? Vamos colocar o minerador que você tem conversado, pesquisado. É financeiro ou é questão da certificação da eficiência da placa? Qual é hoje um problema que você julga difícil, né, de implantar aqui no Mato Grosso? Eu diria que é a barreira cultural, sinceramente falando. Porque quando você chega para conversar, ele não conhece o teu produto, né? Primeiro ele quer conhecer. Eu dou um exemplo. O duro é que já fala mercúrio, né? Tem uns que não quer nem falar do assunto. Tem isso também. Eu acho que você primeiro tornar seu produto conhecido. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Eu posso falar aqui de um exemplo do Hamilton lá da sua máquina. Ele criou a mesa. Ele está enfrentando o mesmo problema. Até o negócio pegar, vamos dizer, leva tempo. Porque existe a dificuldade tecnológica. Você não é que você é um produto acabado que você vai amanhã... E não é um produto que você põe na televisão no horário do Jornal Nacional. Então, acho que tem atratividade. Eu acho que o ponto de retorno é a gente conseguir implantar, primeiro aqui, uma fase piloto de testes. Eu acho que isso seria a modificação de todo o problema. E onde a gente conseguisse atrair o pequeno minerador para entender a nossa tecnologia, trazer os órgãos reguladores, eles entenderem que aquilo é um benefício, porque nós vamos ter dificuldade, viu? Até para convencer os legisladores com relação a essa questão da Convenção de Minamata, que a gente nem chegou a discutir aqui. Antes da convenção, Paulo, é importante destacar a questão da inovação, que essa tecnologia, essa placa, ela vem... Porque eu entendo assim, mesmo que já exista, mesmo que de repente já existisse, o fato de você melhorar aquilo que existe é inovação. É inovação. E o agronegócio, ele há uns 40 anos atrás, ele buscou dentro da tecnologia, dentro de novas formas de você produzir,
produzir mais, de repente... Dentro do mesmo espaço, dentro né? do mesmo espaço. E dar publicidade para essas técnicas que eles implantaram, que é o que a mineração precisa fazer. Dar publicidade. E é uma coisa, e eu sempre digo isso, tem que ser barata, não barata, tem que ser custo acessível, porque barato justo, é né? um negócio meio... Desvalorizado, né? Então é custo acessível, eficiente e simples de usar. Porque isso vai chegar a um número maior de pessoas. É isso que a gente tem, é isso que a gente tem aqui. Existem tecnologias... Bom, eu posso te afirmar que para mercúrio não tem nenhuma. Olha só. Não tem nenhum. Não existe. Em larga escala, como nós podemos operar, não existe. Existe escala laboratorial, escala mais de milhões de toneladas de rejeito? Não, isso não existe. Nós somos únicos. Então, quer dizer, a gente tem uma oportunidade aqui. E aí o que está sendo feito, às vezes, é pior a emenda do que é o caso soneto. de sinalização de pilhas. O cianeto, né? Não, e agora é o seguinte, qual que é a bomba relógio? O pessoal está se adaptando para fazer lixiviação dos concentrados. Só que o que acontece na prática é que eles estão guardando os concentrados que já foram amalgamados, que estão contaminados com mercúrio. Eles estão falando em botar isso dentro de lixiviação. Isso é totalmente absurdo. Nós teríamos que descontaminar esses rejeitos primeiro, se eles quiserem usar ele. Então, isso, inclusive, está no Plano Nacional de Ação da Convenção de Minamata, onde é eliminar. Aí tem algumas ações na Convenção... Que é eliminar, não é? Que é eliminar mesmo. Eu vou listar aqui algumas delas. Amalgamação de minério bruto. Vai ser eliminado. Isso vai entrar na legislação brasileira. Ou seja, hoje, por exemplo, você conhece o cara que moe o minério e passa naquelas placas azogadas, que eles chamam. Placas azogadas. Azogue, né? Isso vai ser proibido pela Convenção. Então vai acabar. Não vai mais ser permitido por lei. Então vai se tornar uma atividade não licenciável. Vamos botar assim. Né? Isso vai acabar. Segundo, queima a céu aberto de amálgama. Já era proibido, já era recomendado não se fazer, agora vai ficar... Proibido. Não, já é proibido, mas vai ficar criminalizado, vamos dizer assim. Mais rigoroso agora, a coisa vai ficar criminalizada, vamos dizer assim. Além disso, você vai ficar criminalizado por aquilo. Terceiro, queima em áreas residenciais, porque era muito comum a gente ter compra de ouro dentro de área residencial, essa coisa. Isso vai ser proibido definitivamente. Não vai mais poder acontecer. E o quarto item que vai ser proibido é a lixiviação de cianeto em rejeito, contendo rejeito, que tenha sido beneficiado sem primeiro remover o mercúrio. Então, se você fizer isso, vai estar criminalizando, vai ser uma atividade. Então, esses 4 itens, isso vai ser proibido a partir que o Brasil adotar o plano de ação para eliminação dos mercúrios. E existem os objetivos que é de redução, e aí é onde a gente entra. Sim. Então, nós vamos reduzir o consumo de mercúrio. A nossa tecnologia permite, de imediato, de cara, reduzir 95% o consumo de mercúrio. Rapaz. Né? Vamos supor, se vocês, em vez de usar 1 quilo, você vai precisar usar 50 gramas. Então, só aí já tem um ganho ambiental, econômico enorme. Esses dados são em razão do reaproveitamento do que é extraído do rejeito? Não, é da própria característica da tecnologia. Ela não precisa você adicionar mercúrio, porque ela já é... Ela tem mercúrio ela na tem, placa? Por isso a questão do veneno da cobra. Então, na placa já tem a... É por isso que eu falo, que eu cito essa analogia que eu fiz. Mas nós temos 1,5 gramas fixa na placa. Isso é o que você precisa. Você precisa, em vez de 1 quilo, você precisa 1,5 gramas fixada na placa. E depois que o material passa ali na placa, não leva... Não, é fixo. Ele é onde entra a eletrodeposição. Nós criamos um filme metálico que segura então ali, nós temos uma camada fininha eletrodeposição. Em vez de precisar colocar com a mão e botar um tanto dessa grossura, a eletrodeposição permite você criar um filme. E esse filme tem a mesma capacidade. Entendi. Entendeu? Então esse é o pulo do gato. Né? Se for pensar, ele é mais produtivo, porque, na verdade, ele como um ímã, ele retém o que muitas vezes no mercúrio pode passar. Tanto que vocês, na apuração que fizeram, conseguiram achar ainda uma quantidade eu vou te dar e ouro também. Se tiver ouro, deixa eu só concluir aqui, mas vou te dar alguns números. Pra você ter uma ideia dos testes. Eu não vou citar de onde mas vou dizer que é daqui da região. De uns números aqui, por exemplo. Nos testes preliminares, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 testes. Nós recuperamos em torno de 800 a 1,5 kg de mercúrio por tonelada.
De rejeito. No tratamento desse jeito. Né? Num dos pontos que nós fizemos. No outro ponto, nós chegamos a capturar, em média, 3 quilos por tonelada. Então, quer dizer, além disso, nós vamos criar uma fonte de mercúrio para abastecer o próprio mercado. Legal, né? Legal, porque vai estar relatado isso. Porque se o Brasil proibir, em definitiva, a importação, acabou. É porque é outro problema também, né? Quem tem o mercúrio hoje, essa questão da importação... Então, nós vamos criar uma fonte do nosso... E como nós vamos ter uma redução do uso desse mercúrio, nós vamos estar autossuficientes. Para a embaixada inteira aqui. Só o que tem de mercúrio aí, não precisamos trazer mais nenhuma grama de fora. Esse é o ganho ambiental. E legalizando esse mercúrio, quem adquirir vai ter que responder por ele. Então fica mais fácil dele trabalhar correto, dele buscar... Absolutamente, porque a convenção ela prevê isso de forma muito clara no artigo... Deixa eu achar o artigo aqui. No artigo 5º. No artigo 5º, parágrafo 7. A convenção estabelece o seguinte... a partir da assinatura da convenção, o país não vai incentivar nenhuma outra instalação onde se use mercúrio como processo. Então, ele não vai incentivar que a gente use mercúrio. Então, isso está bem claro na coisa. Só que ele, no parágrafo seguinte, ele bota o seguinte subparágrafo. Olha só, salvo quando a parte interessada demonstrar que o processo de manufatura oferece benefícios significativos ao meio ambiente e à saúde humana e quando não há alternativas economicamente viáveis. Então, a convenção ela deixa aberta a nossa tecnologia porque ela oferece exatamente tudo isso. Ela vai oferecer benefício significativo ao meio ambiente, porque a gente estamos tirando o mercúrio do meio ambiente, estamos reduzindo o consumo de mercúrio, estamos ajudando a saúde humana. E não há alternativa economicamente viável para substituir esse período. Então, não é questão de acabar com o mercúrio. É questão de ter a tecnologia adequada e a gente demonstrar. É isso que a gente precisa desmistificar. Isso é sustentabilidade. Ela buscou ser coerente nessa convenção. A convenção é super coerente, cara. Você não vai eliminar, você não vai conseguir dar uma alternativa tecnológica para o cara que é o pequeno lá no meio da Amazônia. Então, a convenção não está proibindo ele de trabalhar. Ele está só dizendo, olha... Você vai trabalhar, mas dentro do padrão é do padrão esse. Então, a convenção ela é muito, muito clara nisso aí. Então, ajude a gente a divulgar isso, porque há um desentendimento completo disso. Há uma desinformação sobre isso, né? Marcos, desculpa, eu te interrompi. E a última coisa é a reciclagem do mercúrio. Então, a gente precisa realmente... Nós queremos para torná-lo... Isso é feito... Colocar no mercado novamente. Cara, isso é feito no mundo todo. Isso é feito na Alemanha, isso é feito na Europa. Em todo lugar. Por que nós não podemos fazer isso aqui? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Você tem empresa que quebra lâmpada, né, para poder extrair o mercúrio dali, por que não... E aí houve o cara que aproveitou a situação para usar de má fé, mas não tem nada a ver com a tecnologia. Não tem nada a ver com a substância. Aí todo mundo cai na mesma panela. Né? Então, vira tudo bandido. Né? Todo mundo vira bandido. Então, o processo fica errado porque alguém usou o processo erradamente. Errada, né? Marcos, você ia dizer alguma coisa? Eu só queria complementar, no caso fazer na confecção da placa, nada mais é do que a quebra de tensão superficial do mercúrio. Ele é um elemento de alta tensão superficial. Você vê que ele se segura. Nesse processo de fixação, nessa liga metálica especial, a gente nada mais do que rompe essa tensão. É onde a gente consegue, trouxemos uma placa aí, depois a gente vai demonstrar para você. Posso fazer eu acho que deve ter uma imagem ali, Marquito, acho que a imagem 1 ali daquela apresentação que você mandou, acho que é a preparação da placa ali, se quiser colocar aqui. Aí é um exemplo, olha, onde a gente prepara a placa. O que é a preparação da placa? Coloca um vinagre, só para tirar alguma oxidação. Vinagre comum. Vinagre comum. Você compra o vinagre aí no supermercado, você usa para tirar alguma oxidação que tenha acontecido, aqueles 2 primeiros quadros lá, deixa escorrer ali. Né? Nesse caso, como era um ensaio controlado, a gente pesa a placa inicialmente, para depois pesar ela quando ela está carregada, para a gente calcular quanto de mercúrio foi recuperado. Né? A gente embala e vai para o próximo slide aí, se você mostrar. Marquito, o 2.
Marquito Aí já é o Marcos aqui colocando a placa já na calha de teste. Isso aqui é uma calha expedita, isso não é o equipamento que a gente está desenvolvendo para o uso. Isso é uma placa de teste expedito que a gente pode rapidamente mobilizar em qualquer ambiente, bota dentro do carro, vai e resolve. Então, é para teste. Então, o Marcos nós colocamos nessa calha uma configuração de 12 placas. Então, ele simplesmente coloca as placas ali e começa a alimentar, que é o próximo... No próximo, o 3. Né? Isso aí prova que eu não estou aposentado ainda. Então a gente começa a alimentar a amostra, né? A amostra de teste, aqui no caso é um rejeito de mineração. Não é um concentrado, é um rejeito de mineração. Ele está mais líquido também, esse rejeito aí. Não, né? eles secaram. Eles secaram. Eles cavam ali, você está vendo essa piscina ali? Sei. Eles tiram daquela piscina, empilha, porque eles remoem isso aqui. Remoído. Aí depois que eles descartam... Não, eles não descartam, eles vendem para alguém que vai lixiviar. E esse material já tem 20 gramas por tonelada de mercúrio aqui. Isso vai ser lixiviado. Né? Então você alimenta a placa, está aqui o teste sendo feito. Próxima, se eu mostrar a próxima. Próxima, 4. Né? Aí, durante o ensaio, o que a gente faz? A gente mede. Colhe as amostras. Colhe as amostras na saída da calha e na alimentação dela, para a gente poder mandar esse material para o laboratório, para saber quanto foi a nossa recuperação de mercúrio naquele material especificamente. Porque vai variar muito de um lugar para lugar, de material para material, depende muito do estado de oxidação. Porque se o mercúrio está oxidado, por exemplo, esse é outro problema, né? Tem algumas tecnicalidades que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos desenvolver ainda, né? Então, não é algo padronizado para todo lugar. A estrutura é a mesma, mas existem algumas tem as especificidades de cada área, né? São especificidades que a gente vai ter, de preferência aqui na Baixada Cuiabana, montar o projeto piloto, onde a gente vai ter possibilidade de resolver esse tipo de problema. Entendi. Na saída do nosso equipamento, nós vamos colher aquele material, vamos fazer análise e para ver se tem oxidação de mercúrio. Análise da água. Enfim, até para ter esse relatório, porque como não tem outro parâmetro, o parâmetro vai ser esse relatório de vocês. Esse relatório nosso, documentado. Exatamente. Porque vai servir, inclusive, para o cara descartar ele ou não. Ou ter que reprocessar. Sim. E tem várias configurações. Você botar 3 placas em linhas, por exemplo. Nós precisamos trabalhar agora. Ou o que sai dessa caixa cair numa outra caixa de 12. Aí, olha, aqui já por exemplo, se você viu no primeiro slide, a placa estava lisinha. Assim. É um espelho. Era um espelho. Olha como ela fica quando o mercúrio fica aderido nela, depois do tratamento. Você vê que ela está toda enrugada aqui? Enrugada, sim. Isso tudo é mercúrio. É o mercúrio que foi recuperado ali. Né? E qual é a grande vantagem dessa placa? Infelizmente, recolhe o ouro também. Infelizmente recolhe o ouro. Não é o também. objetivo, né? Não é o objetivo, não é. Realmente não é. Sim, mas ele pode ser usado para isso. E pode ser até se tornar uma operação sustentável também, porque dá retorno. Então, nesse caso desse ensaio, por exemplo, aí você vê que ela recuperou o mercúrio. Então, aí a vantagem dessa placa é que se você, com qualquer material, uma esponja, ele não fica colado. Ele fica levemente aderido. Aí você só faz assim com a bucha. Você elimina tudo no negócio. Então, quer dizer, a gente está desenvolvendo agora um equipamento que ele vai pegar essa placa automática e vai tirar o material e vai botar num recipiente. Nós queremos criar o que a gente chama tecnologia hands-off, ou seja, ninguém quer que todo mundo meta a mão. Porque se você vê o manuseio que dá para limpar um negócio dele, rapaz, é impressionante. É muita mão de obra. Olha, não é no nosso caso. Agora, no caso tradicionais, aquelas placas de cobre, eles pegam a tem que placa, esquentar a placa. Vai no com maçarico, esquenta e raspa com metal. Depois leva numa bateria. E, olha, é muito trabalho, né? Muito trabalho, muita gente envolvido. É complicado o trabalho. Então, você, numa operação, você ter essa segurança que o cara... E o Marco já teve casos que ele me contou, onde o cara ia batear, ele bateava com um pouquinho mais força, aí jogava o ouro do cara, do dono do garimpo fora. Né? Ele já me contou casos onde ele teve que sair. Assim que são... Ele teve casos que ele teve que sair corrido. Né? Porque então, o cara tá visualizando ali um... Não, na época eu era muito inexperiente. E eu fui numa mineração não, um garimpo, né? Uma fazenda onde tinha praticamente uns 50 buracos, cada buraco era um garimpeiro, e tinha um galpão enorme que o fazendeiro construiu, onde todo o concentrado que saía do martelo ia para lá.
saía da caixa e ia para lá para fazer o processamento, a Apuração apuração final. final ali com o fiscal olhando. E o cara da bateia... o que sobra aí é para cozinheira, né? Que é o tradicional no garimpo. Isso vai para cozinheira. E a gente acabou entrando nessa fazenda e um dos garimpeiros falou, vamos ver se funciona mesmo. Vamos, aí abriu a caixa dele, da cozinheira, com cadeado, tudo abre. Aí eu peguei, falei, me presta a cuia. E peguei a cuia e joguei numa placa. E joguei a água por cima. Rapaz, essa cozinheira ou era muito rica... O volume de ouro era muito. Muito. A placa ficou amarela na hora. Então... Aí os caras falaram... Então, Não, para você sair, ficou meio correndo, porque se o dono visse... e a gente está trabalhando com a USP, lá dentro da USP, com o pessoal da engenharia, exatamente para a gente criar essas tecnologias hands-off, ou seja, onde a gente vai deixar o cara tranquilo, saber que ninguém vai meter a mão no produto dele, isso é muito importante, né? Sim. Então, acho que concluindo aqui, eu acho que nós já até passamos do tempo, mas depois você pode dar uma editada boa aí. Eu acho que o nosso objetivo aqui é realmente a gente conseguir implantar esse primeiro projeto piloto. Nós queremos que seja feito aqui, né, pela proximidade de Cuiabá, pela facilidade de acesso e tudo. Né, e pelo contexto geral. Né, a característica do Estado é que a mineração em cooperativas está pujante, o pessoal está querendo realmente tecnologias. Regularizar todo o processo. Ordenar o segmento. Então... E está vindo aí, né, novas tecnologias que vão usar lixiviação e, como eu te falei, acho que essa proibição que vai vir de não se lixiviar concentrados contaminados com mercúrio, a gente encaixa como uma luva nisso que vai contribuir para esse processo. Né? Então, acho que é importante. Então, a gente quer que o nosso próximo passo, que nós vamos trabalhar juntos, aqui com o Estado e com os empresários locais, é que a gente implantar esse primeiro projeto piloto, que nós queremos validar esse conceito e criar um modelo de negócio. Porque nós temos uma tecnologia, nós precisamos agora saber, isso dá para virar um negócio? Como faz para ficar em pé? Como é que a gente vai fazer para ficar em pé? Né? Então, nós precisamos desse teste prático e de coisa. Né? Então, a gente quer fazer isso esse ano, e licenciar a tecnologia e a aplicação dela aqui no Estado. Né? Então, nós temos reuniões escalonadas aqui essa semana e vamos continuar voltando aqui, colaborando com a USP também, para ver o que a gente consegue alavancar nesse ano de 2024, porque nós acreditamos que existe um mercado potencial muito grande para essa tecnologia, vai resolver muita questão ambiental. Eu costumo dizer que é um ganha-ganha. Né? Eu adoro aquelas situações de ganha-ganha, né? Porque se só eu ganhar e você perder, não é. Aí não é interessante. Não é interessante para ninguém, né? Então, acho que a gente está muito entusiasmado com isso. Eu estou perto da aposentadoria. Eu já estou aposentado, então a gente ama o que faz, né? De qualquer forma. Minha esposa continua perguntando por que eu viajo. Né? Que eu já devia ter parado há muito tempo. Que tal facho, né? Mas tá no sangue, tá no sangue da gente gostar de fazer isso aqui. Eu acho que essa questão ambiental, né? Eu venho de uma família onde o meu irmão, por exemplo, é ambientalista. Então, você imagina, dentro da mesma casa nós tivemos... Meus colegas da faculdade ligavam para ele dizendo, porra, liga pro teu irmão aí e fala que a bandeira também tem amarelo, porra. Não é só verde, A bandeira também tem amarelo. Né? Então... E a esposa, a Salete, que é a esposa do Paulo, deve ter suas razões. Ele ficou 15 anos... No Ártico, No Ártico. Sério? Então ela tem as suas razões de para querer sossegar o facho. Verdade. Mas e só, se tiver mais um minuto, eu queria concluir só dizer alguns benefícios indiretos que essa tecnologia pode trazer. Nós estamos tendo uma discussão muito grande dentro do mercado do ouro, a questão da rastreabilidade do ouro e a questão do selo ambiental. A certificação. Então, essa é uma tecnologia que vai contribuir para você criar esse selo ambiental de qualidade, né, e contribuir nessa questão da rastreabilidade. Vai contribuir na questão do aumento da atratividade de capital, né, para investimento. Vai melhorar a percepção geral da sociedade com relação à atividade do garimpo e da pequena mineração. Vai ajudar na regularização da atividade mineradora perante os órgãos ambientais. E vai atuar na recuperação de passivos ambientais, né, que estão aí órfãos, abandonados. Né? Nós tivemos uma discussão recente
com algumas pessoas em Brasília e dizem assim, não, por que vocês não vão descontaminar toda a região do Yanomami? Falei, pô, se alguém pagar, Claro. é claro que nós temos o maior prazer em participar disso. Então, quer dizer, há uma infinidade de outros benefícios indiretos que o minerador, se ele pensar só no ganho dele, é uma coisa, mas nós podemos também, para a sociedade como um todo, contribuir em todos esses aspectos, né? Que daí veio aquela minha colocação do ganha-ganha, porque é um ganho para a sociedade, Sim, do modo geral. Joey, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu acho que é importante vocês passarem o contato de vocês, quem quiser, Eu deixo o Marcos com essa parte aí. por favor. Bom, eu vou deixar, inclusive, para vocês os nossos contatos aqui, mas é Ribeirão Preto, Goldtech, tecnologia em mineração. Nós pode ser visitado através do site, né? Telefone no site você encontra também. E, se for o caso, pessoalmente também estou disponível para contatos. Goldtech, se botar Goldtech no Google, vai aparecer umas 800 Goldtech. Então você bota Goldtech Mineracão. Mineracão. Aí talvez apareça entre os correto. 10 primeiros a Goldtech, né? Mas procura lá a Goldtech em Ribeirão Preto. Goldtech de ouro, Goldtech Tecnologia. TSH. De tecnologia. Paulo, tem mais alguma coisa que... Não, só agradecer a vocês e parabenizar mais uma vez pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. Eu acho que isso é em benefício da sociedade mato-grossense e do Brasil, né? Serve como exemplo. Cada vez que eu passo por aqui, eu volto renovado. Na realidade, renovado pelo... Não é só você, tem muita gente boa juntando forças aqui no estado para que a coisa realmente aconteça, né? Se a gente não fizer acontecer agora, dessa vez, vai ficar difícil. Esquece. Então, é só isso. E dizer meu prazer imenso em colaborar e a gente está à disposição, né? Independente da Goldtech, a gente está sempre... O que vocês precisarem da gente para colaborar e ter um apoio, pode contar com a gente. Com certeza. Perfeito. Para nós é um prazer, para mim em especial, aprendi muito nesse bate-papo. Dizer que eu torço para que dê certo. Acho que eu sou uma das pessoas que torço para soluções. A gente tem que... a gente está vivendo um momento no mundo, eu acho, mas no Brasil em especial, de muita polarização, independente pro lado. Qualquer polarização é sempre ruim. É ruim. Negar os pontos positivos do lado que é diferente do que você pensa, eu acho que também, com perdão do que eu vou dizer, é uma idiotice. Com a gente certeza. tem que caminhar sempre para soluções. E eu acho que a ferramenta que vocês apresentam, a tecnologia, ela se mostra nesse sentido e vem ao encontro do que a gente prega aqui com o Garimpo Sustentável. Né? Muita gente questionou no começo, em especial, que não existe garimpo sustentável. Então, eu acho que essa pessoa não vive no mundo, porque pensar que não é sustentável é viver no meio do mato, né? Porque tudo tem mineração. Tudo né? tem mineração. Então, a gente não pode negar a realidade, a gente tem que buscar soluções para que essa realidade possa acontecer da melhor forma possível. Não agredindo o meio ambiente, trazendo soluções sociais, porque as pessoas precisam sobreviver, mas sobreviver dignamente. Eu acho que a pessoa, o trabalhador, quando ela tem condições de trabalhar com dignidade, ela vai trabalhar, ninguém quer acabar, ninguém quer cavar embaixo do próprio pé. Cara, né? eu venho feliz quando eu venho trabalhar. Claro, e o governo tem essa responsabilidade de criar políticas, né? Criar políticas de solução, não políticas para continuar um agredindo o outro e não achando soluções. Então é isso, parabéns. Quando tiver novidades, por favor, esse estúdio ele tem poucas semanas, a gente inaugurou. Parabéns. Então fiquem à vontade, a gente faz questão de divulgar os trabalhos. Quando tiver qualquer novidade, o Josias é o nosso representante na área do garimpo. Assim que a gente tiver montado a primeira planta piloto, nós vamos... E de repente analisar até a viabilidade de se isso for possível, naturalmente, de repente ir lá, fazer imagens, acompanhar, porque quanto mais divulgar, mais a gente consegue desmistificar. Com certeza vai ser assim. É isso. Perfeito, um prazer conversar com você, Marcos, Paulo, né? Um tema muito interessante, né? A gente que está aí à frente desse trabalho, tentando realmente desmistificar, né?
quem quer continuar na irregularidade, na ilegalidade, vá para outro canto, né? Nós queremos trabalhar de forma legal, de forma regular, trazendo o seu sustento digno para dentro da sua casa, colocando lá os tributos para o governo, né? Então, esse é o ponto principal do projeto, do nosso trabalho, creio também que do trabalho de vocês, né? Todos que respiram mineração no estado do Mato Grosso. E estamos agora acabando, né, doutor Joey? Isso aí. Mais um episódio. A gente diz que este projeto, né, e esse programa, ele é patrocinado pelo governo do estado do Mato Grosso, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário César Miranda, através da Metamate, o nosso presidente Juliano Jorge, que parcerizou esse projeto e nos responsabilizou na execução desse grandioso projeto dentro do estado do Mato Grosso, né? A Cor de Mato hoje ela está com essa parte ambiental, essa parte social aflorada, com esse trabalho muito importante para o estado. E esse espaço procura realmente tratar de todos os temas, principalmente de temas que a gente não trata em mídias abertas de qualquer jeito, porque realmente tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter informações, tem que querer compartilhar esses conhecimentos, né? Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir avançar, sair da questão informativa e ir para uma parte de conhecimento. Então, mais um programa, finalizando aqui. Um grande prazer estar com todos aí. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.